Hoje vamos tratar do assunto de a figueira secou e a figueira depois floresceu. Vamos usar uma parte histórica e uma parte bíblica para que vocês entendam realmente o que aconteceu nesse período, quando Jesus profetizou com a figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, gente, ele não estava irritado com a árvore. Ele estava mostrando um sinal. Ele viu folhas, viu aparência, vida exterior, mas nenhum fruto. Então ele declarou que ela secaria. No dia seguinte, ela estava seca desde a raiz. E na linguagem dos profetas hebreus, figueira é símbolo de Israel, sempre foi. E figueira sem fruto significa juízo espiritual. Poucos anos depois, no ano 70, Jerusalém foi destruída. O templo caiu, o povo foi espalhado, houve uma diáspora e a figueira secou. Décadas depois, gente, surgiu Shimon Bar Kokhba. E um dos maiores pregadores rabinos da história, o Rabi Akiva, declarou que ele era o Messias e trocou o nome dele, botou Bar Kokhba, filho da estrela. Israel acreditou, se levantou, lutou contra Roma, parecia que a figueira realmente ia florescer novamente. Mas não era restauração de Deus, gente, era do homem. Era tentativa humana. Roma esmagou a revolta, Bar Kokhba, né? Bar Kokhba morreu e Akiva foi executado. Jerusalém virou uma cidade pagã e os judeus foram proibidos de entrar nela. A figueira continuava seca. Séculos depois que passaram, né? Impérios dominaram a terra. Babilônios, romanos, árabes, cruzadas, otomanos. Israel continuava sem pátria. Então surgiu um outro capítulo, né? No século XIX apareceu um movimento chamado sionismo. Judeus espalhados pelo mundo começaram a sonhar em voltar para a terra ancestral. Não era ainda, gente, um cumprimento profético pleno. Era o início do movimento histórico. E um jornalista judeu chamado Theodor organizou o primeiro congresso sionista em 1897, lá em Basileia. Ali nasceu oficialmente o projeto de restauração nacional judaico. Décadas depois, lá para mais ou menos 1917, veio a declaração Balfour, quando a Inglaterra apoia a criação de um lar nacional para os judeus na terra de Israel. Parecia improvável, impossível, mas a história continuou andando, até que chegou um dia 14 de maio de 1948, depois de quase 2000 anos, gente. Israel voltou a existir como nação, num único dia, como o profeta Isaías falou. Pode uma nação nascer em um só dia? E nasceu, gente. Foi como se a figueira tivesse brotado novamente. Então, a palavra de Jesus faz eco com essa força. Ele disse: aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem, né, essas coisas, saibam que está próximo. E não passará esta geração sem que tudo aconteça. Primeiro, a figueira seca. Depois, a figueira brota. Esse é o padrão. Juízo, depois restauração. Então, gente, preste atenção num detalhe profundo. A palavra que Jesus usa para geração não significa só um período de anos. Pode significar também povo, linhagem e uma época histórica. Ou seja, ele não estava dando uma data, ele estava dando um sinal visível na história. Uma nação morta, ela consegue voltar à vida. A figueira, gente, ela brotou novamente. Agora a pergunta não é se o sinal aconteceu, a pergunta é se nós discernimos o tempo. Porque Deus nunca procurou folhas, né? Ele sempre procurou fruto. Então pensa com sinceridade. Se o dono se aproximar hoje,
Ele encontra fruto na sua vida ou só aparência? Deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito.